Olá pessoal, não tem muito tempo eu fiz uma live aqui no Instagram e me perguntaram como foi que eu perdi o medo de falar diante das câmeras e como que eu perdi a timidez em relação a falar em público. Então eu elaborei 6 tópicos que podem te ajudar a perder o medo de falar diante das câmeras. Então eu vou falar primeiramente sobre 3 fases que eu passei e vou te dar 3 passos que podem te ajudar a perder o medo de falar. A primeira fase foi quando eu adquiri a timidez em decorrência de traumas, em decorrência de ressentimentos e um condicionamento mental na adolescência. Essa foi a primeira fase e não cabe aqui para esse vídeo, para ele não ficar muito longo, explicar o que aconteceu. Mas essa foi uma fase muito importante pela qual eu passei. E a segunda fase que eu passei, não menos importante, foi a fase da liberdade. Foi quando aconteceram coisas na minha vida que fizeram com que eu mudasse de vez o panorama de como eu via as coisas acontecendo dentro de mim. Essa fase de liberdade foi quando eu comecei a conversar com outras pessoas que não faziam parte do mesmo meio que eu vivia antes. Isso ampliou meu vocabulário, fez com que eu entrasse de vez nesse ambiente de perceber a história dos outros e também poder contar a minha própria história. Essa fase de liberdade me tornou uma pessoa mais disposta, uma pessoa mais aberta, mas também trouxe alguns malefícios. Claro que ao falar, isso acaba guarnecendo as pessoas nesse mundo que é tão ruim, guarnecendo essas pessoas de coisas que podem ser usadas contra nós. Quanto mais nós falamos, mais as pessoas se abastecem de informação e podem usar as informações que nós damos ao falar contra nós mesmos. Essa terceira fase é praticamente a fase que eu estou passando hoje, que é a fase do equilíbrio entre a questão da timidez e também a questão de aberturas que eu dou em relação ao falar. Então vamos lá, eu falei sobre essas 3 fases. Eu passei pela timidez, eu passei pela liberdade, a fase da liberdade, e também pela fase do equilíbrio, que é aonde eu estou agora. E agora eu quero dar para vocês 3 passos que me ajudaram a vencer a timidez. O primeiro passo foi a busca do autoconhecimento. Em dado momento eu parei, eu fechei os meus olhos dentro do meu quarto, no meu ambiente, onde eu me sentia em paz, e comecei a observar quem eu era, de onde eu vim, onde eu nasci, quem são os meus pais, os meus irmãos, o restante dos meus familiares. Nessa busca de conhecimento, eu comecei a trazer à minha memória quem eu era. E isso foi muito importante em relação a conhecer os meus defeitos e as minhas qualidades, em que eu sou bom, em que eu não sou tão bom assim. E a partir do momento que encontrei esse espectro, eu fui para o segundo passo. O segundo passo é livre-se do auto-julgamento. O auto-julgamento pode ser prejudicial no sentido em que você sempre vai olhar mais as coisas que você faz de errado. A questão é que muitas vezes tem um escritor, na verdade deve ser um provérbio grego, não me recordo agora, diz que nós costumamos escrever as coisas boas que fazemos na areia. E o que ocorre? A água passa por cima da areia na praia e apaga tudo aquilo. Logo, as coisas que nós fazemos de bom, por conta da nossa memória curta, acabam se esvaindo de uma maneira muito fácil. No entanto, nós costumamos fazer com que os nossos erros, os nossos acertos, as nossas debilidades sejam escritas em mármore. E a gente precisa se livrar disso. Precisamos nos perdoar. Foi a partir do momento em que eu me perdoei que eu pude perceber que eu me perdoando, eu tenho única e exclusivamente a capacidade de perdoar aqueles que estão à minha volta. Pois quando eu não perdoo os meus erros, tão somente eu não conseguirei perdoar o erro dos outros à minha volta. Eu transfiro isso também nas pessoas. Logo, se eu me julgo, eu julgo os outros da mesma maneira. Existe uma passagem bíblica que diz que da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. E a relação é essa questão de peso e medida. Um jugo pesado, difícil de carregar, se torna um fardo maior em relação às nossas capacidades.
Ao se livrar do auto-julgamento, isso pode te ajudar em relação à acusação de terceiros. Quando alguém chegar para você e te pontuar coisas que você fez de ruim, você não vai se sentir afetado pelo único sentido em que você buscou o autoconhecimento. O autoconhecimento traz poder. Você é protagonista da sua própria história. Então, a partir desse momento, qualquer um que te acusar não vai ter poder de te dizer quem você é, porque você mesmo já sabe quem você é. Ok? Vamos para o terceiro passo? O terceiro passo é a referência. Você precisa buscar a referência. Você precisa olhar o prospecto daquilo que você almeja ser. Dizem que os olhos são a janela da alma. E todo ser humano, eu acredito de maneira muito forte, que tem uma missão nessa terra. Então você precisa prospectar a postura que você quer alcançar, a forma cuja qual você quer se apresentar para as pessoas e, mais do que isso, o conteúdo que você quer também elaborar, espalhar para as pessoas. Porque nesse mundo é isso, todos nós somos como árvores e essas árvores precisam dar frutos. Se você vê algo e você busca ali não necessariamente copiar, mas chegar próximo desse prospecto, é a melhor maneira de você se realizar, principalmente no ponto de vista da comunicação. Eu vou dar um exemplo prático de como eu cheguei nessa postura que eu tenho hoje, que é a figura de Jesus. Então, a partir desse momento, eu passei a observar Jesus não de maneira religiosa, mas passei a olhar para ele de um ponto de vista de comportamento. Ao ler as passagens e consultar pesquisadores da área de comportamento, eu percebi que Jesus não era uma pessoa tímida, mas também não era uma pessoa super aberta. Ele falava quando era necessário. Portanto, quando ele falava, um grande número de pessoas se calava, pois sabiam que o momento em que ele abrisse a boca seria um momento único e eles não poderiam perder esse momento. Assim eu imprimi na minha vida esse modelo, essa forma de falar. Eu não sou uma pessoa que fala muito em público e principalmente em lugares onde tem muitas pessoas. Busque referência de pessoas que você considere referências para você e que você gostaria de fazer igual a elas. Alcançando esses 3 passos, você se livra com certeza do medo de falar em público, alcançando a autoconfiança e também sabendo que tudo que você falar pode ser ouvido por alguém a partir do momento que você consegue dar importância para o que você mesmo fala e em relação àqueles que vão colher do fruto dessa árvore que é você, ok? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Eu espero que eu possa ter te ajudado, pelo menos um pouco, a se livrar de vez da timidez, ok? Deus abençoe, a gente se vê nos próximos vídeos.